livro, né, que diz aleluia, que seria louvar a Deus, louvar a Yahvé. Então, tem algumas referências, né, no texto hebraico, dizendo que a palavra não é salmos, como a gente diz, mas é um livro de louvores, ou o livro da aleluia, né, aleluia, que é louvar a Yahvé. Esse nome que nós temos na nossa Bíblia, ela é uma herança, né, uma herança principalmente da tradução da Vulgata, que foi quando Jerônimo traduz a Bíblia do hebraico e grego para a língua latina. Então, quando ele trouxe para o latim, então ele trouxe como saltério ou psálmuros. Então, esse livro psálmuro ficou para nós. Se você pegar uma Bíblia mais antiga, lá da década de 20, mais ou menos, da década de 40, você vai lá, você vai ver aqui que está escrito psalmos, né, as mais antigas, né, tem um P na frente dos salmos, porque é ainda uma transliteração do latim, tá? Então, salmos. Esse livro Salmos está falando sobre louvores, está falando sobre cânticos que eram entronizados a Deus, né, muitos deles, praticamente 73 apenas, né, 73 livros, cânticos desses foram escritos por Davi. Temos cântico de Moisés, temos cântico de Salomão, aí a gente vai trabalhar outras questões, aí tem mais coisas aí na frente, mas você pode perguntar assim, quando foi escrito? A grande questão nossa aqui é sabermos quando ele foi escrito. Os cânticos, particularmente, foram escritos nas suas épocas. Davi escreveu os salmos dele, 73 salmos. Moisés escreveu, né, se você vai lá no Salmo 90. Vamos lá no Salmo 90. Para a gente entender. Salmo 90. Os títulos, diferentemente de outros livros, né, que os títulos foram colocados posteriormente, principalmente lá no século XII, mais ou menos, os salmos, os seus títulos são originais. Tá? Os títulos que nós temos nos salmos são títulos originais dos seus autores. Então, quando a gente for ler o salmo, nós temos que ler o título também, porque ele faz parte da inspiração divina. Ok? Então, o salmo ele tem uma característica diferente, porque os títulos dos salmos são títulos originais dos seus autores. Então, você tem aqui. O que tem em cima do Salmo 90? Antes. Livro? Então, entender. Os Salmos, ele contém 5 coleções de livros. Tá? Ele tem uma coleção primeira, a gente vai ver ali certinho, é do 1 ao 73, depois 74 até outros. Então nós temos uma coleção de 5 livros dos Salmos. E essa coleção de 5 livros, houve um tempo grande para ele ser formado. Ok? Então a questão é, os Salmos são originais dos seus autores. Davi, o Salmo 90, quem que escreveu Davi? Quem escreveu o Salmo 90? Lê, Nico, o título e o primeiro versículo. Quando ele escreveu essa oração? Quando ele fez esse cântico? Quem que lembra? Não. Você não lembra onde está esse salmo? Vai lá em Êxodo. Vamos lá em Êxodo. Vamos lá no Êxodo. Vamos lá para o Êxodo. Capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Acharam? Então, esse cântico, que está no capítulo 15 de Êxodo, foi o cântico que Moisés evocou, que ele cantou após a travessia do Mar Vermelho, que eles passaram, Deus fechou o mar, matou o exército egípcio. Então foi quando ele foi cantado, ele foi evocado. Tá? Então esse salmo, o Salmo 90, é uma cópia do Êxodo capítulo 15. Tá ok? Porque assim, então a gente entender assim, né, tem propósitos, cada livro tem um propósito. Então a gente precisa entender que ele não é somente uma coletânea de cânticos. A pessoa o cronista que
todos esses cânticos ao longo de todo o tempo, a gente está falando de Moisés, e a gente está falando lá do Salmo 150, que é pós-exílio. Nós estamos falando de uma composição, de uma coleção de livros que tem mais ou menos 1.500 anos. Do Salmo 1 até o 150, nós temos um período de 1.500 anos. Uau! É quase o tempo que foi escrita a Bíblia, em 1.600 anos. Toda a Bíblia foi escrita em 1.600 anos. Só a coleção de Salmos é quase a totalidade das Escrituras. Moisés foi aquele que começou toda a história de Moisés, escrevendo Gênesis e tudo mais. E o Salmo 90 já está registrado em Êxodo capítulo 15. Ok? E o pós-exílio, nós estamos falando no período de 400 a 350 anos antes de Cristo. Lembrando que ficou 400 anos entre Malaquias e João Batista, sem voz profética. Então levou 400 anos, 430 anos exatamente. De Malaquias até João Batista. 430 anos. Aí depois vem os discípulos, vem os apóstolos. Né? Pega ano 55 mais ou menos, até o ano 100. Que então completa o Novo Testamento. Então nós temos um grande período histórico, cronológico, absurdo. Então a grande questão é, se os autores são originais, quando que foi feita então essa compilação e esse ajuntamento dos textos? Né? Quando foi feito esse ajuntamento? Porque o cronista ele foi juntando todos esses cânticos, ele foi juntando todos esses registros e foi montando. Vamos lá no Salmo 73. Vamos lá no Salmo 73. Minha mão está meio crudenta. Vamos lá. Você tem no 73 o início do terceiro livro. Mas como que termina o segundo livro? Como que termina o segundo livro? Né, vai lá. Como termina o segundo livro? Versículo 19 e 20. Quem pode ler? Então, quando está colocando finda-se aqui as palavras de Davi e de Jessé, a gente tem que entender que essa palavra está se referindo a essa coletânea de capítulo 1 até o capítulo 73. Até o 73. Ou seja, existia esse primeiro livro, já existia esse primeiro livro, quando foi registrado esses textos, e a maioria desses textos é colocado por Davi. Ainda que no livro 3, e alguns ainda tem registros de Davi ainda, que são colocados no livro 3, no livro 4, alguns salmos de Davi. Então, naquele período, quando o copista juntou esse material, então havia ali então, os últimos cantos de Davi nesse tempo histórico, nesse período, ok? Nesse período, que mais ou menos é 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, no capítulo 72. Que é o início do Império de Davi, ok? Então, 1000 anos antes de Cristo, nós temos essas palavras aqui, e ainda Davi continuou produzindo ainda coisas, mas até aquele período, então, ele fez um juntamento dos cantos que tinha, e juntou, nesses dois livros, 1 e 2, ele juntou esses livros, então ele disse, olha, até aqui, finda-se as palavras do rei Davi. Ele juntou aqueles cânticos de Davi nessa coletânea. A questão é, como que eles usavam isso? Como que eles usavam isso? Aonde que era usado isso? Então a gente precisa pensar assim, qual é a razão desse livro na Bíblia? Então, outra pergunta. Para a gente distribuir, né, para a gente melhorar a nossa distribuição da Bíblia. Você tem Davi, o autor, né, na nossa página 22, você tem Davi aí, o autor,
Salmo 3 ao 9, 11 ao 32, 34 ao 41, 51 ao 65, 68 ao 70, 86, 101, 103, 108 a 110, 122, 124, 131, 138 a 145. O menino era bom de escrever música, né? O menino gostava de louvar a Deus, né? O menino gostava de louvar a Deus. Asaf, ele escreveu o Salmo 50, 73 a 83. Asaf era um levita, né, que ficava responsável para tomar conta da parte, né, de cânticos do templo. Então ele escreveu esses salmos. Descendente de Corá, 42, 44, 45, 47, 49, 84, 85 e 87. Você tem Salomão, que escreveu o Salmo 72 e o 127. Emã escreveu 88, Etan, 89, Moisés, o Salmo 90. E você tem salmos órfãos. O que são salmos órfãos? São anônimos. São salmos anônimos, que não têm autores definidos. Ok? Então são cânticos, né, com certeza deve ter sido algum levita que compôs, e eles cantavam esses cânticos, mas só que não levou o nome deles, não trouxe o nome deles como registro da autoria. Contudo, os judeus, ao longo desse período todo, então, foi testando, e pela testificação do Espírito Santo no coração das pessoas, as pessoas então entenderam que eles eram inspirados pelo Senhor. Por isso que eles estão aqui. Ok? Agora a questão de nós pensarmos. Bom, pensamos já sobre a autoria, pensamos um pouco sobre a data, e então agora a gente tem que dizer, tá, qual foi a forma final dessa composição? Como que eles juntou tudo isso? Quando foi esse período que eles juntaram tudo isso? Então, alguns comentaristas dizem que talvez seja Esdras que juntou toda essa coletânea. Né? Por quê? Porque na época de Esdras e Neemias, houve um grande avivamento espiritual em Israel. Porque eles voltaram do exílio, estão voltando para casa, e agora então, por que os fariseus, quando surgiu essa classe farisaica, ela nasce lá na Babilônia. Quando eles criaram então as sinagogas. E o zelo deles era, nós não podemos cometer os mesmos pecados que os nossos pais. Porque o pecado deles é que nos trouxe para cá. Quando criou-se então essa casta dos fariseus, eram para as pessoas, então eles seriam aqueles que levariam o povo a ter um comprometimento com Deus, a uma vida com Deus, de tal forma que eles não voltassem a pecar como os seus pais. O desejo deles era sadio, era um desejo saudável, era uma coisa positiva, porque eles queriam levar o povo a viver uma vida de comprometimento real e verdadeiro com Deus, para que o seu povo não pecasse mais contra o Senhor. E o zelo deles acabou se extrapolando. E então eles se tornaram moralistas no sentido de cobrar as pessoas. E o próprio Jesus diz, olha, façam aquilo que eles ensinam, mas não façam aquilo que eles fazem. Porque eles ensinam e não cumprem. Então, é para a gente absorver o ensinamento, mas não repetir as obras que eles faziam. Ou seja, que obras que Jesus está falando? Não sejam hipócritas como eles. Ensinam, mas não vivem. Então, a grande mudança dos fariseus é que eles se tornaram uma casta, se tornou um vigilante perigoso para a nação, porque eles estavam no calcanhar de todo mundo que pecasse alguma coisa errada. Eles eram como o Talibã, né? Tem lá a polícia moral do Talibã. O cara colocou, a mulher tirou o véu daqui, mostrou o cabelo na rua, pronto, o Talibã vai lá, os caras vão lá e pega a pessoa, bate no meio da rua e leva para a prisão. Então os fariseus se tornaram quase uma polícia, né, moral do povo, para que o povo não pecasse contra Deus. Ok? Mas eles nasceram bem, nasceram uma bênção, mas só que ao longo do tempo foi mudando. Assim como hoje, né? Nosso movimento, né, teve os puritanos na época, né, do século XVII, XVI, eles vieram com uma postura de contrapor ao liberalismo que estava começando a acontecer dentro do mundo evangélico, do mundo cristão. E eles então surgem para voltar a uma moralidade. Ok, trouxeram um movimento positivo. Aí o tempo foi passando, também se extrapolaram, e depois houve uma dissolução deles. E hoje nós temos um novo movimento puritano, que é chamado neopuritano, voltando às igrejas, né, evangélicas, trazendo um sentido de desejo para viver uma vida reta com o Senhor,
mas só de maneira extremada. Extremada. A igreja presbiteriana, ela não é neopuritana, não é puritana, ela é uma igreja reformada. Nós abolimos esse pensamento neopuritano. Nós abolimos esse tipo de metodologia que eles usam para a condução do seu povo. Ok? Tranquilos? Mais ou menos. Porque assim, quando você quer ser muito justo, você se torna julgador das pessoas, né? Você se coloca num lugar de posição superior, você passa a julgar as pessoas que não estejam dentro do teu nível. E a pessoa que não está no teu nível, você começa então a perseguir. Você começa a perseguir. Ok? Isso é um perigo para todos nós. Isso é um perigo para todos nós. Para a gente não cair no farisaísmo moderno. Não cair no farisaísmo moderno. Agora a questão é, se foi Esdras, se foi nesse período de Esdras, e é bem provável que isso tenha sido nesse período de Esdras, porque é um período pós-exílico, qual foi a intenção? Qual foi a intenção desse cronista, desse copista, juntar todos esses livros da forma que ele juntou? Porque cada livro tem um propósito. Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro. É uma coletânea, mas também nessa coletânea tem começo, meio e fim. Tem um propósito definido. Se a gente lê o Salmo somente como um livro de cânticos, você não vai pegar a essência não vai pegar a essência do objetivo do autor. Você vai perder o objetivo dele. Qual foi o objetivo dele? Qual foi o objetivo deste cronista em fazer essa coletânea? Porque ele escolheu a dedo os textos que foram sendo copiados. Havia muito mais? Havia muito mais. Só que ele fez uma coletânea pensada racionalmente, inspirada por Deus, ele foi juntando tudo isso para um objetivo divino. Um objetivo divino. Qual foi? Não? Qual foi o objetivo do livro de Salmos? Quem foi o último descendente de Davi no trono? Sim, né, entre aspas, porque ele foi um governador, ele não foi um rei, ele foi um governador. Zorobabel. Zorobabel, o último descendente davítico que ocupa um cargo de político de excelência, que era um governador de Jerusalém. Ele não leva o título de rei, mas ele não deixa de assumir a autoridade governamental política sobre o povo de Israel, levando ainda o nome de Davi junto com ele. Não teria mais rei. Não teria mais rei, não terá mais rei. Israel nunca mais terá rei. Mas qual é a expectativa do judeu? Qual é a expectativa do judeu? Fala, Kellyson. Qual é a expectativa do judeu lá no início? O que Deus falou para Davi? Antes do Messias. Antes disso. Deus prometeu uma outra coisa para Davi. O trono de Israel nunca deixará de pertencer a você e a sua família. O que eles estão vendo é o rei. Quando ele fala o rei eterno, nós então julgamos que é o Messias. Teologicamente, nós atribuímos a Jesus o rei dos reis, o Messias. Mas na mente do judeu, eles estão esperando um rei, segundo a linhagem de Davi. E esse rei, posteriormente, será um rei eterno. Que Deus falou para Davi, a sua família nunca deixará de reinar sobre o meu povo. Nunca, nunca. A aliança que Deus fez com Davi, a aliança de Deus é inquebrável. É inquebrável. A promessa de Deus, ela não é caducada. A promessa dele é eterna. Eterna. Assim como Deus nos elegeu. Deus nos elegeu, é a aliança dele conosco. Ele diz, eu garanto que vocês serão meus. É Deus que garante a nossa salvação. É Deus que garante que nós somos filhos dele. Por causa da sua eleição. É Ele que garante isso para nós. A gente não tem que garantir nada para Ele. Contudo, a expectativa do povo ao voltar para Jerusalém, depois do exílio, qual era a sua expectativa? Baseado na promessa de Deus a Davi. O rei.
Quando você vai ler os salmos, você vai ver vários salmos falando sobre rei. Rei, 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 rei. E então a gente olha assim, esse rei, e nós atribuímos ao Messias, porque nós sabemos que é o Messias. Cremos que é o Messias está falando ali. E a gente tem essa expectativa de aguardar o reinado eterno do Messias. O objetivo do livro é resgatar no coração dos pós-exilados a imagem deste rei davídico prometido pelo Senhor a ele. E nessa expectativa da vinda do rei, seja messiânico ou deles ali, né, momentâneo, histórico, eles estão reavivando esta esperança da aliança que Deus fez com Davi. 70 anos. Se a gente contar 70 anos do exílio, mais o período da construção do templo, da reconstrução do muro, que levou mais 70 anos. Então nós estamos falando de 140 anos. Nós estamos falando de 140 anos. Já que eles voltaram do exílio, e nesses 140 anos o povo ainda está desanimado, desesperançado, sem um governo, né, próprio, sem uma figura de um político, né, de excelência entre eles. E o que Deus traz ao coração deles novamente? O reavivamento da expectativa da vinda do rei, que Deus fez com Davi. Então o objetivo dos salmos é resgatar no coração do povo a esperança do rei davídico. Então nós cantamos os salmos, então, o que está nos levando? O que ele está trazendo ao nosso coração? Por que esse livro está na Bíblia? Por que está para nós? Para que nós possamos aguardar. A nossa expectativa é aguardando a vinda do Messias eternamente. E na vinda do Messias, nos lembrarmos dos seus grandes feitos do passado, os seus grandes feitos do presente e os seus grandes feitos do futuro. Quando nós cantamos os salmos, lemos os salmos, se nós não tivermos esse pano de fundo, é uma leitura inócua, sem sentido para nós. A gente olha e a gente faz até a besteira de ler o Salmo 23 no velório das pessoas. Você vê muito isso no filme americano. O pastor lá pega o Salmo 23 e lê no velório do cara. E a gente perde o fundo da intenção de Deus com esse livro. É resgatar no meu coração, no seu coração, a nossa expectativa, a nossa esperança da vinda do Messias. Como que ele fez isso? Vamos lá. Como que ele fez isso? Você recebeu aí no seu aplicativo, aí na página da igreja aí, do panorâmico? Quem tá matriculado no panorâmico, você tem aí no panorâmico? Eu passei para você um esboço. Cadê? Eu passei um esboço aí da explicação dos livros. Vamos ler aí. Que eu acabei achando na minha Bíblia. E eu passei para você, eu vou compartilhar, porque isso é muito bacana. Você tem aí no seu aplicativo? Então eu vou ler para você. Depois você pode ler depois. O livro primeiro, né, que ele vai até o capítulo 41. Vai lá no Salmo 41. Salmo 41. Você começa no versículo 1, no capítulo 1, você tem uma coletânea de um salmo que é desse anônimo, você não sabe quem é que escreveu esse salmo. O salmo primeiro diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas no devido tempo. Aí você tem o versículo, capítulo 2, reinado do ungido de Deus, falando sobre a esperança messiânica, sobre o rei. E você chega no capítulo 41. Aí você vai vendo todos os salmos. Oração para livramento. Olha lá. Malícia humana, benignidade divina, temporalidade e felicidade do homem. Você tem aí, provai o que o Senhor é bom. Você tem o Salmo 23, você tem a oração da fé, tem o cidadão dos céus. E chega no capítulo 41, você tem lá no título, a calúnia dos inimigos, o socorro de Deus. E ele então encerra o livro nesse sentido, fechando em paralelo ao primeiro salmo. Fechando em paralelo ao primeiro salmo. O primeiro salmo começou:
Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, não sentam na roda dos escarnecedores. Ele vai falando todo um traçado, é um livro que é uma ascendência de você fazer uma comparação entre o cristão, né, lá judeus, que ama a Deus, e o ímpio. Ele vai fazer um avanço da fé, da esperança, da fé em Yahvé, quem é Deus, quem é tudo aquilo. E ele vai fechar o primeiro livro dizendo assim: não tenha medo dos inimigos, porque o Senhor é com você. Diante de judeus, diante de uma nação que está recheada, né, acompanhada, né, os seus vizinhos são todos seus inimigos, nada mais que prudente ser reavivado a sua convicção, a sua esperança na segurança do Senhor sobre a sua vida. É por isso que você tem o Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então o primeiro livro é um reavivamento com respeito à sua confiança em Deus. Quem é o Deus que eles confiam? E esses salmos vai resgatar essa figura de Deus para eles. Eles precisam recuperar a sua confiança e a sua fé nesse Deus que diz: vocês são meu povo, que eu amo. Lembra, eles estão voltando de um período de pecado, um período de disciplina de Deus, e agora eles querem viver uma vida de comunhão com Deus. O que Neemias falou? O que Esdras falou para as pessoas? O que Esdras fez quando ele voltou? Ele reconstruiu o templo de Jerusalém. Não fez só isso. Não foi só isso que ele fez. Se você ler o livro que ele fez, ele pega a Torá, ele pega os 5 livros de Moisés e lê, de Êxodo a Deuteronômio, e ensina o povo a palavra de Deus. Ele ensina tudo isso para o povo novamente. É esse povo que esse salmo está sendo compilado. O Deus toca o coração deles para que eles sejam reavivados a sua confiança em Deus e Yahvé, o Deus que tirou eles do Egito. Ok? Livro 2. Você tem no livrinho aí na sua coisa aí, o livro 2. Ele termina, né, no Salmo 72. E ele então termina com as palavras de Davi. E aí então ele introduz então o livro de Salomão. O livro 2 termina com a aliança da realeza sendo transferida para Salomão, que é um tipo do homem bem-aventurado do Salmo 1. Um tipo de rei messiânico do Salmo 2. Em seguida, o livro 3 termina com uma nota assustadora. O primeiro salmo da sessão se queixa de que o justo sofre. O último salmo, por sua vez, lamenta o fato de, aparentemente, a aliança davídica haver fracassado, com o rei coroado rolando no pó. O Salmo 88 é o único salmo sem louvor. Os demais livros respondem à indagação que pulsa no coração e na mente da comunidade pós-exílica. Como viveremos na ausência do rei davídico? O livro 4 responde que vivemos pela fé na verdade de que o Senhor ainda é o rei. A despeito das evidências contrárias, dentro deste livro, o Salmo 93 e 99, chamado Salmos de Entronização, visualiza o reinado de Deus sobre a terra. E o livro 5 responde que vivemos com uma obediência, né, baseado no Salmo 119, focado no verdadeiro culto a Deus, Salmo 145 ao 150. E ele começa dando graças a Deus por trazer Israel de volta do exílio, incluindo os salmos que tomam Davi como modelo de piedade, bem como os salmos que predizem o reinado do Messias. Essa divisão é importantíssima você guardar, né? Quem é o comentarista desse salmo, dessa leitura aqui, é Sproul, R.C. Sproul. Ele que faz esse comentário, da metodologia que foi unida a esses livros. Por que o livro 1 foi feito dessa forma, o livro 2, o livro 3, o livro 4 e o livro 5. É uma coletânea, né? Você tem lá o Senhor dos Anéis 1 e 2, 3, você tem lá Casa dos Dragões, papapá, você tem uma esticada, né? Guerra nas Estrelas, você tem aquela esticada de um monte de coleções. Então o Salmo é essa esticada, esse juntamento de livros, mas com um sentido, com um objetivo. Ele não foi colocado assim aleatoriamente na Bíblia. Porque Deus não faz nada aleatório. O Espírito Santo conduz esse homem para fazer esse juntamento, para trazer essa esperança no Messias vindouro. Num povo que
está sem esperança alguma. E nós? Qual as nossas expectativas com respeito ao Messias? Qual é a nossa expectativa à vinda do Messias? A Maria fala assim, mas deixa eu me informar primeiro, Jesus. Brincando, Maria, estou brincando aqui, Maria. No seminário a gente fala assim, não, Jesus, espera eu casar primeiro. Os solteiros falavam muito isso no seminário. Então, assim, as nossas expectativas com respeito ao Messias, às vezes está amortecido em nosso coração por causa das coisas que nos atraem neste mundo que nós estamos vivendo. E às vezes nós precisamos ser avivados pelo Senhor, a trazer a nossa consciência de que a vinda do Messias é muito mais excelente do que nós podemos imaginar. E a leitura dos Salmos, ele traz esse renovo para nós. Se você está meio desesperançado, sem expectativa da vida do Messias, eu te aconselho a ler o livro dos Salmos. Lê o livro dos Salmos. Vamos lá no 88, né? Que já mencionou aqui o 88, né? Que ele não tem louvor a Deus. O que tem o Salmo 88? O que tem o Salmo 88? O que tem o Salmo 88? Uma coisa importante para a gente falar, né? Depois a gente vai falar algumas diferenças de salmos, né? Salmo, hinos, tem a diferença. Todos os salmos, todos eles, né? Os 150 que foram, né, tá nessa coletânea, eles são expressões poéticas de sentimentos dos autores. Ou seja, é a maneira poética das pessoas exporem diante de Deus, seja a sua alegria, seja a sua exaltação, seja as suas tristezas e as suas decepções, e as suas esperanças. É um bom livro para você ler, quando você está alegre, quando você está triste, quando você está amargurado, e quando você está precisando de esperança. É um excelente livro para você ler, porque você pode fazer desse cântico, desse salmo, você pode fazer a sua oração. Você pode usá-lo como sua oração diante do Senhor. É uma maneira edificante para você poder expor diante de Deus os seus sentimentos que às vezes você não consegue expressar com as suas palavras. Às vezes você não consegue encontrar palavras para expressar a Deus aquilo que você está sentindo. Então você pode fazer uso dos salmos para expressar diante de Deus os seus sentimentos. A pessoa tem dificuldade de orar, então você pode ler o salmo para Deus, dizendo para Deus, eu estou sentindo isso aqui. Eu estou sentindo isso aqui. E Deus vai ouvir a tua oração. Como dizia Santo Agostinho, né? Hinos, cânticos, é oração dobrada. Por isso que é importante você ler a letra que você está cantando. É uma oração que você está fazendo. É importante você atentar para a letra que você está lendo, porque às vezes a letra não está dizendo nada com nada. Às vezes o nome gospel, é música gospel, peraí. Tem música gospel e tem música gospel. Tem músicas e músicas, né? Então a gente precisa entender essas diferenças. Para a gente, eu falei do neopuritano, o movimento neopuritano, queridos, que é meio, para nós é pernicioso, existe uma regra deles dizendo que a igreja só pode cantar os salmos. Só esses 150 livros, só esses 150 capítulos. Lutero, Calvino, né, eles musicalizaram muitos hinos desses aqui. A gente não tem mais a métrica da composição, a gente não sabe como eles cantavam. Porque quando fala salmos, está ligado a instrumento de cordas. Ou harpa, ou sei lá o que eles tocavam, cítara, sei lá o que mais que eles tocavam. Mas é ligado a instrumento de cordas.
não está ligado a outros instrumentos. Ainda que tenha lá um salmo, cantemos ao Senhor com símbolos sonoros, retumbantes, aquele monte de coisa, com salmos, com palmas e tudo mais. Mas, necessariamente, originalmente, os salmos então eram tocados com instrumentos de cordas. Ok? E as igrejas neopuritanas estão tentando resgatar essa memória, né, Lutero, de Calvino, só que trazendo como as únicas músicas que podem louvar a Deus. Porque como os salmos são inspirados por Deus, e são cânticos inspirados por Deus, a lógica deles não está errada. A lógica deles não está errada. Se a gente partir dessa lógica, a Bíblia não é a nossa regra única, fé prática, única regra de fé e prática. Se a gente olhar nesse sentido, os salmos então está dentro desse mesmo bojo. Está dentro desse mesmo bojo. Contudo, é fácil colocar, Thaís, é fácil colocar esses salmos aqui numa métrica? É fácil a gente conseguir trazer tudo isso para nós? Mas em português, né? Então, assim, só que muitas das músicas, né, cristãs, né, que a gente tem, que a gente canta, todas elas, de alguma forma, têm referências de algum salmo da Bíblia. Tem alguns salmos ou algum versículo bíblico, que é a base das músicas. Porque se essas músicas gospel não tiver base bíblica, então a gente não pode cantar. Isso é fato. Isso é fato. A gente não pode usar uma música no sentido mundano, sem um contexto bíblico, sem uma teologia bíblica, para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Ela tem que ter um respaldo bíblico. Ela tem que ter um respaldo que está na palavra. Então, a maioria das músicas que a gente ouve são músicas baseadas em algum texto bíblico, baseadas em algum versículo bíblico, que faz toda uma composição para evidenciar aquele ensinamento bíblico. Isso não é errado. Isso não é errado. Ok? Mas a gente não pode falar que essas músicas são inspiradas. Não tem nada a ver. Essas músicas que nós cantamos hoje, dá a elas o teor, dá a elas a conotação de cânticos inspirados, baseados na palavra de Deus. Não pode. Porque quando a gente está falando de inspirados, nós estamos falando de coisas novas. Nós estamos falando de coisas que vieram do trono de Deus, inspirado pelo Espírito Santo no coração das pessoas. Ela pode ter ela pode ter, como que o autor faz, que ele diz, ele usa outra palavra para inspirado, ele diz que é iluminação. A iluminação é que nós temos, né, que nós temos na palavra. Mas o que uma pessoa mundana faz às vezes, quando ele compõe uma música bacana? Ele não fala que é inspirado, ele fala que ele foi. Não é inspirado que ele fala. Ele tem outra palavrinha que eles usam. Agora, desse meu processador é antigo, ele demora para cair a ficha, mas daqui a pouco ele vem. Então, queridos, a gente tem que pensar assim. Se os Salmos é um livro que tem um começo, meio e fim, e o objetivo dele é levar as pessoas a recuperar a esperança na vinda do Messias, então a gente precisa entender algumas questões importantes do livro. Vamos lá. O livro ele tem algumas separações, né? Ele tem algumas separações. Você tem na página 24 da nossa apostila algumas coisas interessantes. Você tem aí o primeiro estágio, né, da composição dos salmos, são textos isolados. Você tem aí coletâneas de poemas, você tem reunião diversa de coletâneas, quarto estágio, editoração final, né? Então você tem aí como que foram juntando tudo isso. Pegou poemas isolados, pegou os salmos de Davi, né, aqueles poemas, ele foi juntando todas essas coisas, foi montando o título todo. E aí então a gente entra na questão assim. Olha lá para o aspecto técnico do livro. A maioria dos comentaristas, críticos, exegéticos tem uma visão muito negativa dos títulos dos salmos, considerando historicamente inexados e, portanto, sem valor. Ou seja, a crítica, né, que a gente está falando da crítica aqui, são os liberais. Os liberais eles não atribuem os títulos que sejam formas originais do texto. Tá? Mas aí, então tem a contraposição. Essa posição pode ser refutada firmemente dizendo assim: eles formam parte da história da tradição judaica. Há evidência abundante fora dos salmos de que Davi foi o escritor da poesia. Os salmos são introduzidos de modo característico com a preposição hebraica le.
que, embora possa indicar simples referência ou imitação de estilo, mais naturalmente aponta para a posse ou atribuição de algo a alguém, ou autoria. Os autores do Novo Testamento baseavam argumentos teológicos nos títulos dos Salmos, conforme Atos 29, a gente leu em Romanos, você pega Romanos, lá tem, só Romanos tem acho que 5 ou 6 salmos, né, naquele texto. A descoberta da literatura poética anterior ou contemporânea, a literatura davídica indica a possibilidade dos salmos davídicos terem em seus títulos uma conotação histórica, precisa com estudos dos mesmos. Então você tem alguns salmos que você lê de Davi, está escrito assim: quando Davi estava na caverna de Adulão, fugindo de Absalão. Então você tem ali a parte histórica, o momento histórico, quando ele foi compilado, quando ele foi criado por Davi. Ok? Davi expressava o seu sentimento cantando. Ele era um poeta, né? Ele era um poeta, então ele colocava tudo isso para fora. Como que um pintor expressa a sua ansiedade, o seu momento histórico? Pintando. Como que um escritor expressa a sua maneira de ver o mundo? Escrevendo. Davi é um poeta também, e ele expressa os seus sentimentos de momento, escrevendo salmos, cantando ao Senhor, ok? Muito bem, muito bem, vamos caminhar um pouquinho mais, vamos ver um pouquinho aí desse livro, a diferença entre cântico, né, hino, tem algumas diferenças entre eles. Cântico, nós temos 12 salmos que apresentam esse título. Masquil, né, ele tem aí, né, um poema. Nós temos 13 salmos que são masquil. Hino, necessariamente, a palavra de origem obscura, a Septuaginta escrita em hebraico, mais recente indica que se trata de um poema para ser escrito ou gravado. Oração, nós temos salmos de oração, 5 salmos são oração. Louvor, usado no Salmo 145. Você tem aí alguns estilos. Quando você vê o ritmo, né, diz assim, ao mestre de canto, né, expressão obscura que parece ser derivado do verbo nassar, que significa ser preeminente. Dá a ideia de que 57 salmos que contêm essa expressão foram dedicados ao chefe do coro de levitas que ministravam no santuário. Salmo dos filhos de Corá. Esse título que certamente indica a execução, não a autoria, conforme se pode ver no Salmo 88. Gededum. 1 Crônicas 16:41, encontramos certo Gededum, que era um dos principais cantores encontrados por Davi. Seu nome nos Salmos pode indicar um grupo de cantores litúrgicos que tinha Gededum por seu patrono. Ou solista, né? Ou solista. Indicadores e instrumentos de Salmos. Você tem bignot, significa um instrumento de corda. Alamote, significa, né, sobre donzelas, indicando provavelmente um instrumento afinado ou a voz de soprano, ou para vozes femininas ou agudas. Salmo 42, que é né, direcionado para esse tipo de canto. Você tem aí, Aharmishidnit, indica provavelmente acompanhamento de alaúde, ou instrumento semelhante, de 8 cordas, encontrado no Salmo 6 e 12. Melodias, som dos lírios, som da corça da manhã, pomba muda nos lugares distantes, não destruas ao som da morte do filho. Vai saber que são ritmos desses, né? Eu fico pensando na pomba muda, né? A pomba quieta lá. Acho que o cara olhou aquela pomba lá, acho que o cara toca uma flauta, toca um negocinho assim, capaz dos peixes, né? Capaz da pomba, né? A paz da pomba. Então, são ritmos que eles sabiam que era, então eles cantavam aqueles salmos mediante essas melodias, que eles conheciam. Nós não conhecemos, isso se perdeu na história, tá? Isso se perdeu na história. Nós temos aí uma questão de indicador litúrgico, né? Olha só, Selá. O que é esse indicador litúrgico? Os salmos, então, era cantado aonde? Onde é cantado os salmos? No tabernáculo e no templo. Davi é o cara que elabora a liturgia no templo, né? Ele não construiu o templo, mas ele arquitetou, ele montou toda a parte litúrgica, ele designou os levitas para fazer essa parte de cântico. Então ele armou tudo isso, ele preparou tudo isso. Essa liturgia judaica de culto a Deus está presente até hoje nas igrejas. Está até hoje nas igrejas. O cristão, né, quando houve né, o surgimento então de Jesus, aí o cristianismo começou então a ser uma nova religião, qual era o
qual era o pano de fundo? Qual era o pano de fundo que a igreja tinha como culto? O sistema judaico. O único pano de fundo que o cristianismo tinha como liturgia de culto é o judaísmo. Era como que os judeus adoravam a Deus. Então, esse pano de fundo judaico está presente em nossos cultos cristãos ainda hoje. Toda a metodologia estão baseadas no judaísmo. A gente não tem, lógico, as ofertas, a gente não tem sacrifício, mas a parte litúrgica de entronização, adoração, louvor a Deus, está baseada no culto judaico a Deus. Aonde está baseado o culto reformado? Isaías capítulo 6. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Vamos lá. Isaías 6. Versículo 3. Isaías está tendo a visão toda, o rei Uzias morreu, ele está dentro do templo, ele é um sacerdote, e então lá dentro do templo ele então viu que as abas das suas vestes enchiam o templo, né? Aí diz assim, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de puros lábios impuros, e os meus olhos viram o rei do Senhor dos exércitos. E então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse, eis que te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz isso ao povo. Ele vai contando tudo isso aqui. Então, Isaías 6 é o nosso princípio litúrgico. Por quê? Porque nesse princípio litúrgico nós temos, primeiro ato, a visão da glória de Deus, a evocação. Por que nosso culto presbiteriano, a gente ora a Deus? Senhor, nós oferecemos ao Senhor esse culto, que o Senhor faça presente, que nós estamos evocando a Deus para estar presente no nosso culto. E nós estamos oferecendo esse culto ao nosso Deus. Qual é o segundo passo? Consciência de pecado. Consciência de que nós somos pecadores, estamos na presença do Deus Santo, Santo, Santo. Por que os anjos cobriam os pés e cobriam parte do corpo? Isso significa santidade. Deus guardando a sua santidade do seu povo pecador. Então, diante desse Deus Santo que está presente, nós evocamos a sua presença para estar no nosso culto, e nós estamos na presença dEle, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, indignos de estar na presença dEle, e por isso nós nos arrependemos e pedimos perdão a Ele. Terceiro movimento do culto. Qual é o terceiro movimento do culto nesse texto? O primeiro movimento foi a evocação a Deus, exaltar quem é Deus. Segundo movimento, consciência de quem nós somos e pedimos perdão por isso. Terceiro movimento, louvor. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. E o quarto movimento? Adorar a Deus pela sua palavra. E o quinto movimento? Consagração. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esses 5 movimentos faz parte do culto presbiteriano. Faz parte do culto reformado. Você pode inverter algumas coisas, né? Não seria saudável inverter porque você perde a noção, mas dá para você fazer uma mexida. Nós aqui no início, quando a gente está lá o prelúdio, o louvor está cantando o prelúdio, o que os nossos, eles dizem? Irmãos, busca o Senhor, confesse o seu pecado. É o momento de nós estarmos na presença do Senhor e pedimos a Deus perdão por nossos pecados.
E aí então a música ajuda a gente a ver quem é a glória de Deus e nós somos pecadores. Aí então tem todo o movimento de adoração, palavra e o final é envio. É o envio. Recebe a bênção apostólica e você agora vai para o mundo, vai para o mundo. Então esse movimento faz parte dessa liturgia. E de onde então a gente aprendeu tudo isso? Dentro desse movimento judaico. A Igreja Católica ela segue esse sistema, só que ela faz um pecado. Ela tem um pecado na liturgia dela. Porque a mesa da Igreja Católica não é a mesa de adoração. A gente tem aqui, nas nossas igrejas mais tradicionais, você tem aqui escrito assim, em memória de mim. Para nos lembrar que essa mesa não significa altar. Na Igreja Católica, a mesa significa altar, lugar de sacrifício. Na Igreja Evangélica não existe mais altar. É um erro você falar isso aqui que é altar. Isso aqui não é altar. Isso aqui não é altar. Isso aqui é púlpito. Altar é aquilo lá. Que Deus levantou quando sacrificou Jesus. Esse altar não existe mais. Esse lugar de sacrifício, não, culto não é lugar de sacrifício. Culto é lugar de adoração. Na Igreja Católica, a missa é lugar de sacrifício. A missa na Igreja Católica é lugar de sacrifício. Eles matam Jesus toda a missa. Nós não matamos Jesus toda a missa. Nós glorificamos a Ele, adorando porque Ele ressuscitou. Ministros de louvores, irmãos de louvores, nunca mais se chama isso aqui de altar, pelo amor de Deus. Presbíteros, não chama isso aqui de altar, isso aqui não é altar. Isso aqui é púlpito. Ok, queridos? As igrejas evangélicas, muitas comunidades ainda existem como altar. Eles estão só repetindo o que é catolicismo. Que para na mente deles estão matando Jesus de novo, estão chamando Jesus para o sacrifício. Nós não estamos chamando Jesus para o sacrifício, nós estamos glorificando Ele para a ressurreição. Nós adoramos o ressurreto, não o morto na cruz. Ok? Tranquilos, irmãos? Aprendamos isso, queridos. E é importantíssimo você aprender isso. Porque quando você olha para o altar, você está olhando para o Cristo morto. Você está trazendo a morte de Cristo, no sentido de você está matando Ele de novo. Você está querendo oferecer Cristo de novo. Nós não fazemos isso. Jesus só ofereceu uma vez só na vida. E a missa está trazendo Jesus à morte todo dia. Toda missa. Nós não fazemos isso. Nós lembramos que Jesus morreu por nós, mas Ele está ressurreto. E nós adoramos o ressurreto. Esse Messias prometido nos Salmos. Esse Messias prometido nos Salmos. É esse que nós adoramos. É esse que nós glorificamos. É esse que nós esperamos. Ok, irmãos? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Deixa eu só pensar aqui. Deixa eu achar minha cola aqui. Estou perdido minhas colas aqui. Amados, vamos lá. A gente tem algumas coisas importantes para a gente pensar sobre os Salmos. Na página 27, né? Página 27. Você tem uma questão aí, os Salmos a respeito de diferenças. O que é hino? O que é hino na Bíblia? Nico, que bom que você trouxe água. Vamos lá. Hinos foram compostos para épocas em que tudo está bem. Os hinos são facilmente reconhecidos por seu louvor exuberante ao Senhor em geral. O louvam por Ele ser o Criador. Exemplo, Salmo 104, exaltar o Redentor. Salmo 105, em geral os hinos contêm 3 seções. Convocação a se louvar a Deus, louvor propriamente dito e uma afirmação conclusiva de fé, ou convocação retirada do louvor. Vamos lá no Salmo 103. Vamos lá no Salmo 103, que é só para a gente ver isso aqui. O que é hino, o que é louvor, o que é exaltação? Então são diferentes. Salmo 103. 105. Não, pode ser o 103. E tem exemplo também o 105. Mas o 103. Você tem o versículo 1 e 2. A chamada para louvar a Deus. Lê o versículo 1 e 2.
bendigo, eu estou glorificando ao Senhor, meu coração está exuberante, eu estou louvando ao Senhor, o meu coração está exuberante em louvar ao Senhor. Versículo 3, o versículo 3. Mais um. Isso. Por que eu estou louvando a Deus? Por que eu estou louvando Ele? Versículo 3 até o 19 vai dizer, porque Ele me perdoa, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. O meu motivo de louvar a Deus é porque eu sou perdoado por Deus. Versículo seguinte, né? Vamos lá. Versículo 20 e 22. Então, nós temos uma chamada de louvar a Deus, nós temos um motivo de louvar a Deus, e nós temos então a conclusão, a parte afirmativa, porque agora ele convoca as pessoas a adorarem a Deus, porque todos experimentam da graça e da misericórdia do Senhor. Então, louvor, a chamada ao louvor, o louvor propriamente dito pelo que ele fez, o que ele faz na sua vida, e a parte afirmativa, de você afirmar a sua convicção e a sua alegria de ter sido perdoado pelo Senhor. Você crê que Deus perdoa o seu pecado? Isso é motivo de louvor. Isso é motivo de agradecimento. Isso é motivo de nós adorarmos ao Senhor. Então, esses motivos, por aquilo que Ele faz, é que nos leva a entender a formatação do hino. Hino é uma chamada à adoração a Deus, mas tem um motivo de adoração a Deus, tem a razão. E depois a parte afirmativa é você afirmar a sua convicção que Deus faz tudo isso na sua vida. Fez tudo isso na sua vida. Ok? Vamos lá. Nós temos os lamentos. Os lamentos foram compostos para os momentos em que tudo estivesse mal, expressando assim emoções vivenciadas em tempos de grande dor ou perda. Em um lamento, o salmista abre o seu coração francamente a Deus, um coração saturado de pesar, solidão, perplexidade, tristeza, abandono, medo ou ira. Os lamentos se voltam para o Senhor com confiança até o fim. Em geral, os lamentos contêm duas seções: a súplica por socorro, seguida de confiança e louvor. Exemplo, vamos lá para um exemplo. Salmo número 6. Lá no Salmo número 6, para a gente entender esses dois momentos, onde você pode expressar a sua dor, a sua tristeza, mas ele termina com uma expressão de confiança, de exaltação a Deus. Já não fica só preso no lamento. Salmo 6, olha lá. Quem pode ler? O versículo de 1 a 7. Às vezes a gente pensa que lamento é lamentar a dor ou a situação que nós estamos passando no momento, né? Eu estou frustrado com uma coisa, eu estou triste por uma coisa, eu vou expressar minha tristeza diante do Senhor por as coisas que estão acontecendo ao meu redor, ou acontecendo comigo. Nos lamentos e salmos, quase na sua totalidade, eles não estão voltados para esse tipo de lamento. Não estão lamentando o fato das coisas ruins acontecendo comigo, no sentido das coisas erradas que acontecem. Ainda que tenha salmos falando sobre isso. Mas a ênfase dos salmos de lamento é com respeito ao nosso pecado diante do Senhor. O quanto a consciência do nosso pecado devemos ter diante desse Deus. Porque o pecado que nós não confessamos, irmãos, provoca tristeza e sequidão dos nossos ossos, conforme o Salmo 50 e 51.
onde diz que os meus ossos gemem constantemente na tua presença. A dor do pecado não confessado leva você a um esfriamento espiritual terrível, a uma solidão de Deus terrível. O pecado não confessado leva você a uma estagnação espiritual terrível. Chega um momento em que você diz assim, você ficar com Deus ou não Deus, com Deus, orar ou não orar, ir na igreja ou não ir na igreja, para você tanto faz. Sabe por que isso acontece? Porque você não está confessando os seus pecados diante do Senhor. E você não está vendo a gravidade dos pecados que está causando a sua vida. E você está levando o pecado como coisas naturais e normais para você. Aceitáveis para você. Isso faz com que a sua vida espiritual seja esfriada assim absurdamente, porque é isso que Paulo fala. Você está tendo um abafamento do Espírito Santo, um esfriamento do Espírito Santo na sua vida. Isso é consequência de pecados não confessados. Mas para que eu e você confessemos esses pecados, nós precisamos ter consciência desse pecado. Nós precisamos ter, realmente bater, olhar o pecado de frente e entender que ele é um dano para nós. É um dano para nós. Principalmente com a nossa relação com Deus. Porque Deus, apesar de Ele nos amar em Cristo, os nossos pecados ainda faz separação entre nós e Ele. Ainda faz separação entre nós e Ele. Então, irmãos, os salmos de lamento, salmos propícios para que você tenha consciência do dano que o pecado faz na sua vida. E o quanto do perdão do Senhor traz refrigério para a sua alma. Porque diz assim, bendito é aquele que recebe o perdão do Senhor. O Salmo de Lamento, ele começa com uma tristeza de consciência de pecado, e ele termina exaltando a Deus pelo perdão que ele recebe do Senhor. Ok? Vamos lá, senão a gente não termina hoje. Salmos de ação de graça. Esse é bom, né? Os salmos de ação de graça se assemelham a hinos, na medida em que focam o louvor de Deus. A diferença é que o hino enfatiza o que Deus tem feito em passado remoto, na criação ou na história redentora, enquanto os salmos de ação de graças destacam o que Deus tem feito na história recente, pessoal do salmista. Os salmos de ação de graças foram escritos para celebrar os momentos em que o Senhor respondeu a uma oração de lamento. Em geral, os salmos são, de ações de graças, tem assim, a intenção inaugural da graça, a lembrança de uma tribulação, refletindo a estrutura e a linguagem do lamento, e uma renovação conclusiva de ação de graças. É bem provável que o Salmo 116 seja um salmo de ações de graças. Aí, então, trazendo todos os exemplos. Salmo de confiança, ou de certeza. Entre os salmos de lamento e ação de graças, encontra-se os salmos de confiança. Tipicamente, nesses salmos, há algum tipo de dificuldade em vista. Porém, a angústia não é tão intensa quanto a dos lamentos. E o salmista ainda não está totalmente livre da dificuldade. O tom dominante desses salmos é a confiança de que o Senhor libertará o salmista. Diferente dos 3 primeiros gêneros, os salmos de confiança aparentemente não têm uma estrutura em comum. Para alguns exemplos, o Salmo 16, o Salmo 23, Salmo 27, 62 e até o Salmo 131, 125, 121 são os salmos de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que onde vale do sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, o teu cajado e a tua vara não se apartam de mim. E eu descansarei. Então, os salmos de confiança, eles exaltam a Deus por aquilo que Ele é, pela sua proteção, pelo seu provimento, pelo seu livramento. Ok? Salmos, então, de confiança. Salmos de realeza. Visto que Deus, o Rei do Universo, é o tema de muitos salmos, e visto que Davi, o rei humano, é o assunto de muitos outros salmos, a realeza é um conceito importante no saltério. Lembrando o objetivo dele, a realeza divina, Salmo 47, ou a realeza humana, Salmo 45, que se sobressaem com um gênero à parte. Por ausência de uma estrutura formal, os salmos de realeza são unidos por temas como criação, redenção, juízo, supremacia sobre os ídolos e cuidado universal. Para exemplo dos salmos realeza divina, ver Salmo 24, 29, 47, 49, e aí o Salmo 145, e nós temos esses exemplos. E nós temos, por último, salmos de sabedoria. Alguns salmos se enquadram no mundo de provérbios, de Jó e Eclesiastes. Há certa linguagem que esses salmos partilham em uns com os livros de sabedoria.
pronunciamentos de bênção, ditos numéricos, ditos, superação, estruturação alfabética e admoestação. E assim vai indo. São salmos para ensino, para ensinar quem é Deus. E tem o estilo de acróstico. O que é um acróstico? Você pega uma palavra e forma um monte de palavrinha, né? O Salmo 119 é o acróstico do alfabeto hebraico. Na sua Bíblia, talvez, vai lá no Salmo 119. Talvez na sua Bíblia, possa ser, deixa eu ver se a minha acho que tem. A minha não tem. Vê na sua Bíblia, vê se na sua Bíblia se tem umas Bíblias que ela tem o acróstico, ela tem as primeiras letras em cada refrão. A tua tem, Maria? Essa aqui. Então você tem o Salmo acróstico, né, Salmo 119, você tem aqui, ó, versículo de 1. Você quer aprender o alfabeto hebraico? É só ver o Salmo 119. Salmo 119, versículo de 1 a 8, é a palavra Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Bet, né, do versículo 9 a 16, Gimel, Talit, aí ele vai vindo aqui, né, o Dalet, aí ele vem Re, Vav, né, H no hebraico, Re, Vav, Zain, Tet, Yod, Kaf, P, Kof, Resh, Tal, Sed, aí ele vai indo. Então, é um acróstico do alfabeto hebraico. Se você quer aprender o hebraico, né, então você tem aqui as primeiras letras aqui no Salmo 119. Obrigado. Então é um acróstico que foi feito para lembrar a importância da palavra de Deus. No Salmo 119, eu quero desafiá-los a vocês, né, você vai registrar bem-aventurados os irrepreensíveis do caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam a sua promessa. Você vai procurar quantos versículos a palavra lei, preceito do Senhor não está registrado. Lei do Senhor, preceito, mandamento, decreto. Você vai procurar alguns versículos que não tem essas palavras. É o desafio que vocês têm. Testemunhos. Então é o desafio para você, né, meditar. Procurar um versículo que não esteja inserido, qualquer coisa que esteja atrelada à palavra de Deus. Tem. Tem. Mas você vai ter que fuçar, você vai ter que cavucar. Você vai ter que cavucar ele. Tá? Tem. Depois, domingo que vem, você vai trazer para a gente, ó, achei tantos versículos, ou um versículo, ou 2 versículos, vai trazer para a gente. Bom, queridos, Salmo terminando, eu acho que deu para a gente pensar sobre a leitura dos Salmos. É importante a gente entender essa diferenciação, gente, de livros, porque você tem aí as intenções de cada livro. Se você pegar cada livro, você vai ver uma coletânea de tudo isso que a gente falou. Hinos, lamentos, ações de graças, louvor. Você vai ver toda essa coletânea. Em cada livro tem uma coletânea dessa. Só que essa coletânea ela vai subindo de graduação. Ela vai subindo de graduação e de graus. Ou seja, a intensidade do louvor a Deus, os motivos, os lamentos, tudo isso ele vai ter uma conotação gradual ascendente. Por que isso? Porque tem essa composição gradual e ascendente de ações de graças, louvor, hino, lamentos e confiança. Por que tem esse grau de ascendência? Diga, Thaís. Na música, né, nas composições, vão subindo a tonalidade, né? Por quê? Porque a composição vai tomando um vulto, né? O clímax da história vai estourar aqui. Os Salmos têm essa mesma tendência. Vai estourar o clímax. Cada livro representa uma fase da sua fé.
cada livro representa a fase da sua fé. Do 1 a 41, 42 a 72. Se você for lendo todo esse conjunto, você vai vendo a graduação sendo mostrada. A fé daquelas pessoas sendo animadas a crescer, a progredir, a atingir maturidade. É maravilhoso a gente ver como que Deus inspirou esse homem para trazer esse tipo de dinâmica, através de poemas. Através de poemas. Sabe por quê, queridos? A vida cristã, a vida espiritual, ela tem a beleza da poesia. Se a visão cristã, se a nossa vida cristã tiver a beleza da poesia, a sua fé é sistemática, seca, mórbida e sem sentimentos com Deus. Deus não quer só a racionalidade nossa. Deus não quer só a nossa racionalidade. Deus quer o nosso coração. E os Salmos nos lembram que a fé também é coração. É a vontade. É o calor. É a motivação. Não adianta você ter só o conhecimento teológico se a sua motivação não te leva, não te move. Isso aqui tem que descer para cá. Porque é aqui que vai fazer a coisa andar. É o coração que vai fazer as coisas serem, realmente, vai fazer com que você faça as coisas. Que sejam realizadas as coisas. Tá bom, queridos? Os Salmos nos lembram tudo isso. Que são expressões de fé. Que essas pessoas tiveram em Deus. Que essa seja também uma representação da minha fé, da sua fé diante do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Perguntas? Então, Pai, diga, Daiana. Daniela. Como que é? Não, só o 119. Só o 119. Só o Salmo 119 que você vai procurar algum versículo que não tem, alguma coisa relacionada à lei de Deus, mandamento de Deus, preceito de Deus, decreto de Deus, alguma coisa disso. Tá bom? Hã? É só 178 versículos, né? É facinho. Você vai que é um tiro, vai que é um tiro isso aí. Muito bem, queridos, vamos orar então, queridos. Amado Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor inspirou ao Pai, esse cronista, a fazer esse juntamento de livros, juntamento de poemas, para a nossa edificação, para a nossa correção, para que nosso coração, ó Deus, seja um coração verdadeiramente adorador do Senhor. Nós te bendizemos, te exaltamos pela composição de cada cântico desse, porque foi experiências que esses homens tiveram com o Senhor. E a experiência deles, ó Pai, que nos edifica, que nos ajuda a conhecer o Senhor mais um pouco. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, e que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares. E que esse dia, ó Pai, seja consagrado ao Senhor. Que nós possamos estar aqui à noite, ó Deus, para louvar e bendizer ao Senhor, gratos por tudo aquilo que o Senhor nos faz em Cristo. E assim, ó Pai, nós agradecemos e consagramos esse dia ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.